Áudio News. Comentários e opiniões. Misael Isidoro. Que timing! Lula irritar Israel uma semana antes da manifestação do Bolsonaro. Silvio Grimaldo. Lula conseguiu. A imprensa e a turminha chique reclamava do Ernesto Araújo e do @Jair Bolsonaro, por conta de uma agenda diplomática que eles consideravam ideológica e atrasada. Agora está aí o @LulaOficial, enfiando o Brasil numa crise sem precedentes. Roberto Mota. No dia 19 de abril de 1943, quando tropas alemãs entraram no gueto de Varsóvia para levar mais judeus para os campos de extermínio, começou o levante. 1.200 combatentes judeus, com apenas 17 fuzis, enfrentaram os soldados da SS nazista durante 3 semanas. Mais de 56 mil judeus foram capturados. Cerca de 7 mil foram assassinados a tiros e o restante foi deportado para os campos de concentração. Eu já visitei o Yad Vashem, o Museu do Holocausto de Jerusalém. Ali estão registradas as vidas de alguns dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. 6 milhões. A parte mais dolorosa foi entrar no prédio dedicado à memória das crianças mortas no Holocausto. No escuro brilha uma única vela, refletida por milhares de espelhos. A dimensão do que aconteceu aos judeus é incompreensível. A existência de Israel é a garantia de que isso nunca se repetirá. Antissionismo é antissemitismo vestido com roupas progressistas. Antissemitismo é o racismo mais antigo da história. E Israel Shai. O povo de Israel vive. Visegrad. Rússia emite ameaças contra a Noruega sobre questões de soberania em Svalbard. O vice-primeiro-ministro russo Yuri Trutnev compara a situação dos russos com a da Ucrânia. Hoje nossos guerreiros estão derramando sangue pela soberania do nosso país e pelo direito de falar russo. João Luiz Mauad. Lula conseguiu algo inimaginável. No mesmo dia virou exemplo para um grupo terrorista que tortura, sequestra e mata idosos, estupra mulheres e degola crianças, e aliado incondicional de uma ditadura sanguinária que elimina todos os seus opositores. Foi um dia e tanto para seus companheiros de ideologia e uma imensa vergonha para o resto do país que ele desgraçadamente preside. Silvio Navarro. Lula cometeu crime de responsabilidade, segundo a Lei 1079/50. Lei do Impeachment. Artigo 5. 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade. Lula não tem o direito de colocar o Brasil inteiro nessa situação, ao lado dos terroristas do Hamas. Impeachment. Artigo 5, Lei 1079/50. Nicolas Ferreira. Assinado pedido de impeachment do Lula, crime de responsabilidade, segundo a Lei 1079/50. Lei do Impeachment. Artigo 5º. 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade. Fernanda Salles. Há 6 anos, Oscar Pérez, líder da resistência à ditadura venezuelana, foi brutalmente assassinado sob ordens de Nicolás Maduro. Em um de seus últimos discursos, Pérez falou que lutava para resgatar os valores, os bons costumes e para reconquistar a liberdade do povo venezuelano. Grupo terrorista Hamas elogia Lula por discurso contra Israel. Em mensagem publicada no Telegram oficial do grupo terrorista, o Hamas considerou a fala do petista como uma descrição precisa do que os palestinos estão enfrentando. Nos ataques de 7 de outubro contra Israel, o Hamas assassinou mais de 1.400 pessoas, decapitou bebês, mutilou e estuprou mulheres antes e depois de mortas e sequestrou centenas de judeus, incluindo crianças e idosos. Cláudia Wilde. Benjamin Netanyahu acaba de convocar o embaixador brasileiro em Israel, após tomar ciência do inaceitável discurso de Lula. Segundo ele, as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e falo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Israel precisa chutar o traseiro da diplomacia tranqueira, pró-terrorista e de todos seus representantes. Não foi só o primeiro-ministro israelense que se manifestou sobre a diarreia verbal de Lula. O ministro da Defesa também se pronunciou. Acusar Israel de perpetrar um holocausto é ultrajante e abominável. O Brasil está ao lado de Israel há anos.
O presidente Lula apoia uma organização terrorista genocida, o Hamas, e ao fazê-lo traz grande vergonha ao seu povo e viola os valores do mundo livre. Yoel Galan, Lula sendo reconhecido pelo que é. Vejam o alcance e os desdobramentos catastróficos do discurso de Lula no Egito. O Hamas, o grupelho nazi-terrorista, divulgou um comunicado dizendo que aprecia os comentários feitos pelo presidente Lula por comparar a guerra em Gaza ao Holocausto. Já tivemos algum comentarista supremo para avaliar a fala de Lula que equiparou Israel a Hitler? Eles gostam muito de se manifestarem sobre temas importantes, mas até agora não ouvimos nada a respeito. Será que estão orgulhosos de terem reerguido a democracia, agora pária no mundo? Emerson Grigoletti. Começo a pensar que essas declarações no exterior são propositais para que soframos algum revide externo, e isso autorize o Brasil a decretar estado de sítio, e consolidar a ditadura já instalada. Já não dá mais para falar que é palanque para militância, ou as besteiras de sempre. Josias Teófilo. R$2 ou uma crise internacional misteriosa? Dilma criou uma crise econômica por obra de suas próprias ações, agora Lula cria uma crise diplomática internacional da mesma forma. É padrão. Hoje no mundo militar, Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Demonizou o Estado judeu como o antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si. Benjamin Netanyahu em resposta às declarações do presidente Lula. Na declaração de hoje o presidente Lula, além de desrespeitar a memória das milhões de vítimas do Holocausto perpetrado pelos nazistas na Segunda GM, demonstrou uma tremenda falta de conhecimento histórico ao dizer que o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula ignorou os autênticos genocídios que custaram a vida de milhões de inocentes. Aqui uma lista de apenas alguns deles. 1. Holocausto Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1945. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista de Adolf Hitler, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, homossexuais, deficientes e opositores políticos. 2. Grande Salto Adiante, China, de 1958 a 1962. Políticas do líder Mao Tse-tung resultaram em uma das maiores fomes da história, com estimativas de mortes variando entre 15 e 45 milhões de pessoas. 3. Genocídio de Stalin, União Soviética, de 1932 a 1933. As políticas de coletivização e repressão de Stalin levaram à morte de milhões de pessoas, incluindo o Holodomor na Ucrânia, com estimativas de até 10 milhões de mortes. 4. Genocídio Armênio, Império Otomano, de 1915 a 1923. Cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos pelo governo dos jovens turcos do Império Otomano. 5. Campanha de extermínio Khmer Vermelho, Camboja, de 1975 a 1979. Estima-se que 1,7 a 2 milhões de pessoas foram mortas pelo regime de Pol Pot no Camboja. 6. Genocídio de Ruanda, 1994, em cerca de 100 dias, entre 500 mil a 1 milhão de Tutsis e Hutus moderados foram mortos em Ruanda. 7. Expurgo de Suharto, Indonésia, de 1965 a 1966. Entre 500 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas durante a transição do poder na Indonésia. 8. Genocídio na Bósnia, de 1992 a 1995. Durante a Guerra da Bósnia, estima-se que cerca de 100 mil pessoas foram mortas, incluindo o massacre de Srebrenica. 9. Purificação étnica em Bangladesh, 1971. Durante a Guerra de Libertação de Bangladesh, estima-se que entre 300 mil a 3 milhões de pessoas foram mortas pelo exército paquistanês e seus colaboradores. 10. Massacres de Herero e Namakwa, Sudoeste Africano-Alemão, de 1904 a 1908. Cerca de 65 mil hereros e 10 mil Namakwas foram mortos em uma campanha de extermínio pelo Império Alemão. Érica Gorga. Sintomas de que vivemos em ditadura. Você posta um comentário baseado em provérbio secular da língua portuguesa, post anterior, e vem pessoas na sua página te delatar para a Polícia Federal e pro Supremo Tribunal Federal, alegando que você deve ser presa e torcendo por isso. São os dedos duros do regime ditatorial que querem sacrificar pessoas por puro sadismo, desvio psicológico típico de regimes ditatoriais. Desnecessário dizer que um provérbio secular permanece na língua pátria porque já foi falado livremente trilhões, quatrilhões, incontáveis vezes por séculos.
passado de geração em geração e usado em todos os contextos, inclusive político e econômico ao longo da história, justamente porque representa simbolicamente a língua viva e a plena liberdade de expressão de um povo. A conclusão é que o consórcio PT-STF está conseguindo fazer com que pessoas queiram criminalizar até o uso de metáforas e figuras de linguagem da língua portuguesa, o que leva, portanto, à criminalização da literatura e até do pensamento literário, de toda a produção cultural e artística linguística, e de tudo que aparenta ser crítica ao regime censor instalado, como se em uma democracia a crítica tivesse que ser para sempre abolida. Aí sim teríamos democracia. Esse é o grau de perversão e tirania social implementado com sucesso por aqueles que dizem defender as instituições e o Estado democrático de direito. Felipe Barros. A cada nova viagem de sua infindável lua de mel paga com dinheiro público, Lula brinda os anfitriões internacionais com sua principal commodity, a baixeza moral e diplomática. Sua fala contra Israel e o povo judeu envergonha o Brasil em escala global, mas também é mais um forte indício dos movimentos obscuros que rondam o Itamaraty. Afinal, Lula atende a quais interesses ao atacar quem se defende dos terroristas do Hamas?